Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Edu, dá uma luz. E cá estamos nós hoje com o Pedrão da Celesc, Pedro Paulo Moleri. Tudo bem, Pedro? Oi, Edu, boa noite. Boa noite para você aí que está assistindo esse podcast. É uma honra estar aqui, Edu, podendo trazer alguma informação, trazer uma luz, né, para quem aí vai estar nos vendo, Sim. podendo às vezes, né, estar ajudando a formar opinião, aquelas dúvidas, né, que o setor elétrico tem aí e que muitas vezes a população não entende. Parece até um bicho-papão, né, elétrica, né? Para muitos parece mesmo, Edu. É uma coisa assim interessante. A gente vê, às vezes, as pessoas fazendo algumas afirmações com uma grande convicção e a gente vê que a pessoa não sabe o que está falando, então realmente é muito bom isso aqui. Que bom, que bom. Seja bem-vindo então, fique à vontade. Obrigado. Nós estamos aqui realmente para esclarecer e eu acredito que você tem muito para contribuir. Posso chamar de você? Nós somos praticamente a mesma idade? Pode chamar de Pedrão. Pedrão, todo mundo me chama de Pedrão mesmo, fica bem à vontade, Edu. Obrigado, Pedrão. Então vamos lá, Pedrão, sua carreira na Celesc começou há alguns anos atrás já, é isso mesmo? Carreira na Celesc começou em 1988, há 36 anos atrás, Edu. Vamos fazer agora 37, em maio, dia 12 de maio, faço 37 anos de Celesc, 37 anos de muita dedicação, Sim. Né? De muito trabalho. Tem muita gente que acha que o setor, a empresa pública, o pessoal não trabalha, ele tem que ir lá na Celesc e ver o que é o trabalho. A gente hoje trabalha muito, tem muita demanda. Sim. O nosso campo aqui, o campo do setor elétrico, ele cresce muito. Nós moramos numa região que cresce muito. Sim. Então a gente tem trabalhado bastante aí. Eu imagino, porque nós já sabemos que Itajaí ela é visada aí dentro do estado e fora do estado, né? De uma cidade realmente, uma região, aliás, muito próspera. E como é que fica para, né, já falando lá na frente, né, para esse planejamento que de repente chegou aí mais 1.000, 2.000, 20.000 famílias e como é que fica isso para vocês distribuir e entregar essa energia? A Itajaí hoje ela cresce em torno de 10.000 habitantes por ano. Olha só. Então é um crescimento muito grande. Sim. Há um desafio muito grande na cidade, até porque falta moradia. Sim. Então há uma necessidade muito grande de moradia para essas pessoas que chegam, mas o quesito energia elétrica, Edu, a gente tem bastante energia hoje para entregar. Itajaí não sofre com esse problema. Sim. Nós ampliamos a nossa subestação ali de Salceiros, dobramos a capacidade dela, Sim. então isso acabou aliviando a nossa subestação ali da Praia Brava, que é a que atende toda ali a região também da Fazenda. Sim. Então a gente está hoje com energia tranquila para vender, para vender, claro, para entregar para o Sim, consumidor. sim. Então, assim, se precisar crescer, Itajaí pode crescer. Pode crescer. O que depender da Celesc está pronto. Que bom que houve esse planejamento, porque eu imagino que tudo isso seja assim fruto de muito trabalho de previsão, né? A Celesc ela sempre pensa 5 anos lá na frente. Certo. Nosso setor de planejamento, que fica em Florianópolis, os nossos engenheiros, né, então, eles se reúnem, eles veem, a gente tem os gráficos de crescimento, Sim. a nossa região aqui é a que mais cresce em número de consumidores no estado também. Nós estamos crescendo em torno de 3,99% em número de consumidor por ano, Sim. enquanto que as outras regionais, isso falando em consumidores, as outras regionais do estado crescem em torno de 2,5%, quase o dobro, 2,7%, então a gente está 1 ponto na frente aí de todo o estado nessa questão de crescimento. Então, Poxa. Nós estamos precisando, sim, de bastante energia, mas também pensamos nisso, planejamos e temos isso muito bem direcionado hoje. Sim, sim. Imagina, um trabalho bem sério, né? É um trabalho sério. Inclusive, estivemos com o prefeito Robson conversando, nós já pensando nesses 5 anos, já vamos fazer uma nova subestação aqui em Itajaí, já estamos prospectando terrenos para que a gente possa, né, construir ela, para lá em 2028, no final de 2028, 2029, nós já tenhamos uma outra subestação para Itajaí. É um grande avanço. É um grande avanço. Afinal de contas, a energia elétrica é o início de tudo. É verdade. E a gente não pode esquecer que a gente mora na região que mais cresce no Brasil. Não é só em Santa Catarina. Nenhuma região no Brasil tem o crescimento imobiliário que a nossa região tem. Né? E quando eu falo nossa região, Edu,
Eu falo normalmente, Aham. é claro que a gente está focando mais aqui em Itajaí, é que a Celesc de Itajaí, a nossa regional, Essa regional. ela atende de Bombinhas a Barra Velha. É uma grande extensão. São 12 municípios, Aham. são 500 mil consumidores. A gente está, inclusive, querendo aí fazer uma homenagem, né? Porque a ANEEL, Sim. que é a agência, né, nacional que regulamentiza o mercado, ela diz que uma empresa, para ela ser de grande porte, ela tem que ter mais de 500 mil consumidores. E vocês Então, a nossa regional de Itajaí é uma empresa Dentro de de um- porte grande dentro de uma... empresa de grande porte. Então, a gente está usando até esse lema, bem legal. Que legal. E a gente vai fazer um bolinho, vai comemorar entre os funcionários, Sim. porque é um número bem expressivo, assim, é bastante consumidor. Bom, primeiramente, Bom, parabéns, bom, né? é. Parabéns, porque isso não é algo que acontece sem trabalho. É verdade. Não adianta falar que vocês têm faca e queijo na mão, porque na verdade ali é muito trabalho de produção, né? Para chegar nesse ponto de atender. Porque convenhamos, Pedrão, vamos ser honestos. Para que as empresas elas venham e as construções venham para cá, tem que ter uma fidelidade, uma qualidade também na energia elétrica. Não é à toa. Eu acho que muitas vezes a gente pensa que a Celesc está correndo atrás de atender. E, na verdade, o que acontece é que as empresas estão correndo atrás de lugares onde tem qualidade de energia, onde tem pessoas que trabalham sérias. Porque se de repente fosse um lugar onde a burocracia predominasse, onde o trabalho fosse improdutivo, por que as empresas iriam se instalar aqui? Nós aqui hoje temos uma matriz bem diversificada, né? É pesca, polo portuário, turismo, Exatamente. construção civil. Por que essas empresas elas se desenvolvem aqui? Primeiramente, tem que ter energia, Infraestrutura, tem que ter né? infraestrutura. Exatamente. Hoje, nós já somos o primeiro PIB aí, né, de Santa Catarina, né, já desde 2021. Isso. Mas o que faltaria, na sua opinião, para a gente deslanchar de uma vez, assim, se consolidar como a primeira economia, falando de infraestrutura, se você... Não, eu acho que a gente está no caminho certo, Edu, entendeu? Eu acho que o caminho é esse. Nós já somos hoje a maior economia do estado, né? Nós somos a 23ª do Brasil. É muita Então, coisa. Itajaí, hoje ela é de uma importância muito grande. Sim. E eu acho que ela está no caminho certo, sim. Com essas questões, como eu te falei, de construções de subestações. Eu sei que o Semasa, ele está também investindo aí em captação, em reservatórios, vai fazer mais reservatórios na cidade. Então, é essa infraestrutura que as cidades precisam, que o empresário precisa, Sim. uma energia de qualidade, uma água de qualidade, né? Mobilidade, né? De qualidade. Se o Estado fornecer isso com qualidade, com certeza isso vai atrair bastante empresários aí, como já atrai. Hoje nós somos uma região que é muito procurada, ela é muito desejada por todo mundo. Não precisa nem fazer propaganda, né? mas... Não precisa nem fazer propaganda. É até bom nem fazer muita propaganda, porque vem muita gente. Quando eu converso, eu sou nascido em São Paulo, né, Santo André, e quando eu converso com alguns parentes de lá, amigos, enfim, sempre se pergunta daqui porque sempre está no noticiário. E antigamente era por tragédia, por enchente, por inundação, e hoje já não é por isso. É pela cidade que tem um PIB grande, que tem um desenvolvimento, que tem isso, tem aquilo outro. Ou seja, não precisa mais fazer propaganda, as coisas já estão, né, a ponto de, como o senhor falou, agora a gente toma até um cuidado para não atrair de uma vez só muita gente. Exatamente. Porque esse êxodo de pessoa, realmente, quando chega em grande quantidade, deve dar uma sobrecarga em escola, em hospitais, em isso e aquilo. Falando em hospital, praticamente a Celesc é o nosso hospital ali, porque você falou que atende muita gente. Todo mundo que tem alguma demanda, quer trocar nome de conta, que precisa de alguma coisa, vai lá na agência. Vai lá na regional. Sempre tem, né? Sempre tem gente. E isso é um assunto interessante até de tu falares. Que a Celesc hoje ela tem muitos canais que se tornam desnecessário uma ida até a Celesc. Não precisa necessariamente. Não precisa mais ir na Celesc. Hoje são raros os serviços que tu realmente precisas ir presencialmente na Celesc. 90% de tudo que tu precisas hoje, consegues hoje com o nosso app, o nosso aplicativo. Né? Então vai lá, baixa o aplicativo, instale,
você vai ver que Celesc nunca mais. Então, Olha aí que legal, você que está assistindo. Não, velho. Olha essa dica aí, vai ajudar Celesc lá no aplicativo, vai lá no seu App Store, lá do iPhone, baixa o aplicativo, instala, é fácil, é tranquilo e você vai ver. Comprovante de residência, segunda via, solicitação de serviços, desligamentos, para informar quando fica sem energia. Quase todos os serviços aí vão estar bem contemplados lá. Agora, e é bem legal. Olha só, praticamente a população toda que utiliza aí o assim, celular. Nós temos o aplicativo, nós temos o www.celesc.com.br, também tem todos os serviços. Nosso 0800 048 0120 para serviços comerciais. Então, sempre que você quiser fazer uma troca de titularidade, tudo isso você pode fazer pelo telefone também, ou para o 0800 048 0196 para os serviços de emergência. Aconteceu alguma coisa, viu um fio pendurado, aquele fio de comunicação que muitas vezes, eu vou reclamar para o vereador, eu vou reclamar lá para o meu amigo para chegar na Celesc. Ligue no nosso 0800 048 0196 e informe que você viu um fio lá que está trazendo insegurança. Nós vamos lá resolver esse cabo também. Eu tenho certeza que isso daí, agora esse telefone lá não vai parar de tocar. É 0800 048 0196. Isso, é o nosso telefone de emergência. Telefone aí para ver esse cabo de comunicação, de internet, o qual que seja, esteja no meio da rua, trazendo insegurança, liga lá. Isso é muito importante. Eu sempre quis ter essa conversa com alguém que fosse o responsável mesmo. E muitas vezes, a maioria das pessoas não sabem que o nosso número de emergência também é para isso. Também é para isso. Muito, muito importante. É bem legal informar isso. E hoje, assim, todo mundo requer internet, então tem um poste que está carregado. E isso foi outro assunto interessante também, você falar. Hoje, todo mundo requer internet. A Celesc ela não pode sair cortando o cabo. Não, tem gente que acha que esse cabo está ali, vai ali e corta. Sim. Eu posso estar cortando o teu sinal aqui. Sim. E aí, então hoje aí criar um problema. Eu posso estar cortando a internet de um hospital, eu não sei qual é o cabo que atende ou não, de uma empresa. E isso pode trazer prejuízos para essa empresa, então eu não posso sair cortando. Eu posso ir ali e arrumar, só quem pode mexer nessa fiação são as empresas mesmo de telecom. Entendi. Ô Pedrão, e ele tem um prazo para usar isso ou ele, uma vez que ele adquiriu ali a concessão de usar o poste, ele pode continuar usando só por curiosidade para saber? Não, na realidade isso funciona como, Edu? Tu te tornas, faz um contrato com a Celesc para poder usar a nossa rede. Certo. Então, toda vida tu quiseres usar, passar um cabo na nossa rede, tu vais apresentar um projeto e eu vou aprovar. Entendi. Entendeu? Então, projeto aprovado, tu pode passar o cabeamento. Tem toda a regra do jogo ali, né? Então pode passar. Isso só vai mudar. Hoje, o que vem acontecendo? Os nossos postes estão cheios. Isso aí não precisa falar nada, a gente vê isso o tempo todo. O que acontece? O Edu chega lá com um projeto para que eu aprove, eu vou ver, mas esse poste não dá, está cheio, não tem como eu liberar para o Edu. Mas aí o Edu está perdendo o cliente dele. Aí daqui a pouco vem mais um, daqui a pouco vem mais um, e o Edu perdendo o cliente dele. O que vais fazer? Vai vir um dia à noite aí e vais passar o cabo. Sem autorização. Sem autorização, clandestino. Aí tu não identificas. Sim. Entendeu? Se eu não sei de quem é esse cabo, vai estar ali, eu não sei de quem é. Só vou saber se eu chegar na ponta de quem tu contratou, mas normalmente a gente não chega na ponta. Sim. E aí eu também, mais um motivo que eu não sei quem chamar, Entendi. eu não sei como te atuar, porque eu não vou saber de quem é. Então a gente encontra muita dificuldade, porque a velocidade que a comunicação acontece hoje é muito grande. Então um cabo hoje que atende 1.000 consumidores lá, 1.000 clientes, em 2 meses eles lançam um para 10 mil e tu vais passar o de 10 mil, vais largar o de 1.000 e vai ficar lá. Então isso vem causando aí bastante transtorno para as cidades no Brasil. Isso é um problema mundial, é importante a gente ter isso. Não é só no Brasil não, é no mundo isso, para o mundo todo sofre com isso hoje. Vai surgir nas empresas, nova tecnologia, vai ficando obsoleto aquilo que já está. Se você trocar de internet na sua casa, a outra empresa vem, passa um fio novo e não tira o antigo. O que tem acontecido, Pedrão, muitos condomínios aqui, eles falam assim, eu quero que você faça a limpeza, né? Faz para a nossa empresa ali, quero que você faça a limpeza, e aí a gente tem que ir com cuidado aonde que não se usa, aonde que aquilo já está
totalmente com uma característica que está danificado, cabo rompido, aí retira aquele, abre espaço para um novo. Inclusive no meu condomínio mesmo não tem como pedir mais porque não tem espaço. Isso é um problema realmente, ele é um problema crônico aí. A internet... Esse é um dos desafios que o setor elétrico está enfrentando. Também tem. Tá? Porque esse cabeamento da nossa rede traciona o nosso poste. Então eles acabam sobrecarregando claro, também. Sobrecarrega, porque o Por poste, mais levezinho que ele seja... Tu que és engenheiro sabe que tem que ver quantos danos ele é. Exatamente. Quanto que ele suporta de força. Então isso também é um problema. A gente tem a rede aí sendo constantemente tracionada por muito cabo, muito Chamado peso. Que o poste é para um peso, aí quando tu vai ver tem dobro de peso para ele. Então tem bastantes desafios aí que... Desafio que não falta, né? E as empresas estão cada vez mais pedindo mais espaço na nossa rede. Nós temos de Bombinhas a Barra Velha hoje 94 empresas cadastradas para trabalhar na nossa rede. Mas parece que são 6, 7 conhecidas. 94. Muita empresa. Só para te ter noção do que tem de empresa aí disso no mercado. Ô Pedrão, e esse caso de eles trabalharem de noite, isso já identifica que estão fazendo alguma coisa que não deveria? Não necessariamente, porque às vezes eles podem estar trabalhando arrumando mesmo, então isso pode. Então é difícil. E aí, o único jeito de eu fazer isso é se eu tivesse 4, 5 equipes o dia inteiro andando. Fiscalizando. Vendo, opa, está no poste, vai ver, mas isso é praticamente impossível. Inviável. Hoje a demanda é tão grande com outras coisas. Não é, exatamente. Se eu estou com alguém na rua vendo, procurando se o cara que está trabalhando lá está certinho, provavelmente vai ter alguém sem luz esperando para ser atendido. Com certeza. Então a gente elege prioridades, né? Sim. Para que a gente possa atender melhor aí a todo mundo. E aí, falando de demanda, Pedrão, hoje nós temos aí um grande desafio também, que é a questão dos veículos elétricos que precisam de carregamento. Então, aqueles que são plug-in, né, que chama-se, aqueles que colocam na tomada, precisam de carga, precisam de demanda disponível. E o que tem acontecido? Onde é casa, residência, até a pessoa tem mais liberdade de chegar e instalar uma estação, uma wallbox. E nos condomínios, fica um pouquinho mais ali limitados por conta... Bem mais difícil fica, né? Fica bem mais difícil, fica limitado ali pela regra, pelo síndico, pelo conselho. E na questão hoje, para vocês, né, como distribuidor, que foi planejado lá para uma casa 10 kW, 15 kW, e de repente ele já aumentou isso, colocou uma estação, de repente está colocando mais de uma até. Como é que vocês estão vendo esse grande desafio também? Isso já não é de agora, já é de alguns anos aí, porque pela região desenvolvida que nós temos, o carro elétrico já é uma realidade aqui há bastante tempo. Sim. Na nossa região. E a gente começou a sentir essa necessidade. Daí a pessoa foi lá, comprou um carro elétrico, chegou, estacionou na garagem do prédio dela, aí ela procurou a tomada para ligar e ela viu que não tinha uma tomada próximo do carro dela. Entendeu? Esse foi. Aí a pessoa chegava lá, eu preciso botar uma tomada. Tá, mas quem vai pagar, seu luxo? Né? Essa tomada aqui vai ser do condomínio? Peraí, por que o condomínio... tá, mas então puxa uma tomada lá do medidor até botar aqui. E isso começou a se tornar cada vez mais frequente. No começo as pessoas fizeram muita gambiarra, vamos assim dizer, mas como o crescimento do carro elétrico, isso se tornou um problema sério para muito condomínio. Está normatizado, tem algumas ações agora que já podem... Tem muito condomínio aí que está botando aquelas estações que é uma estação só, então tu já abastece no cartão. Carregamento coletivo. Então estão aparecendo soluções aí, mas os prédios mais antigos são dificuldades, sim, que vêm se enfrentando. E o que muitas vezes as pessoas não entendem é que para eu poder aumentar a capacidade de um edifício, de um prédio, de fornecimento, eu tenho que fazer uma melhoria de rede. Ela vem acompanhado de uma melhoria de rede, isso vem acompanhado de um custo. Então, isso acaba, né, sendo as dificuldades aí. Olha só, você que está nos acompanhando, nós estamos aqui com o responsável da regional aqui, né, Itajaí, Arita, é isso, Arita, né? São 5 no estado, é isso? São 16. 16 com 16 os núcleos regionais. Com regional e núcleos. São 16 regionais. E ele está nos falando o seguinte, que aquele proprietário do veículo que quer simplesmente uma tomada para carregar, ele tem que estar ciente que o condomínio tem uma estrutura, o transformador, a rede de distribuição tem uma estrutura e tudo precisa ser respeitado os seus limites. Se quiser atender,
Pode atender, mas tem um custo, uma melhoria de rede possível. Então, qual é a importância, né, de ter um laudo, de ter alguém que fez uma análise para atender você, para atender o seu vizinho? Porque hoje compra, né, a primeira estação que nós instalamos foi em 2020, 2019. Nós já fomos 5 anos instalando e já vimos coisas, tá? Já vimos coisas, Pedrão. Eu acredito. Desde o início nós acreditamos o seguinte: precisa ser do condomínio, porque vai precisar um dia gerenciar tudo isso. Mas nós víamos muitos casos de puxar do apartamento, de cabo, de prumada, e é isso que você falou. Enquanto não houve a regra, não houve lá a recomendação, a normativa, cada um fez um jeito, mas agora a gente precisa repensar. Porque aqui no nosso estado, o carro elétrico ele já é muito utilizado. E eu acredito que na quantidade, né, na proporção, é 1% já. Então, nós, assim, a princípio... esses dias bastante. Eu recebi aqui, 1% é muita coisa. Bastante, então, bastante. assim, quantidade de veículos entre elétricos e híbridos, 1% é muito carro. Então, assim, a gente tem que começar realmente, não só a concessionária que se preocupou e fez a diretriz, como também o usuário que está do lado de cá. Eu vou me preparar de uma forma que eu não vou atrapalhar o prédio numa alta temporada, vem uma wallbox lá, o cara ganha de brinde, pega, tá aqui sua wallbox. Onde que eu conecto essa estação? Vão para o condomínio, vão achar uma tomada. Não é só isso, não é? Não é assim. Complicado. É complicado. A gente sabe que é complicado isso. Ainda mais hoje, no metro quadrado mais caro do país, né? Qualquer 1 metro quadrado num prédio, ele é muito estudado, né? Então ele é muito pensado e ele quer ser muito aproveitado, né? Nesses últimos dias, o que teve de construtora me consultando a respeito da situação, como otimizar, porque eles querem entregar. Alguns, inclusive, fizeram proposta 3, 4 anos atrás para que os seus prédios, sua estrutura tivesse carregamento veicular. E agora eles estão esbarrando no seguinte: nós acabamos de falar sobre tecnologia, que vem sempre aumentando. Lá em 2020, a tomada de 16 amperes, o carregamento de 3 kW era o mais comum. Agora, 7.4. E aí tem os Porsche, tem outros aí que vem aí para arrebentar a boca do balão, 20 kW. Imagina, em cada apartamento, em cada unidade. É muita coisa. É muita coisa. A pessoa às vezes não tem noção que um transformador na rua, ele abastece um prédio todo e ainda sobra energia para alguns. Mas se começar a colocar um carro elétrico para cada um... Vai 2 trafos desses. Vai 2 trafos desses e não dá conta ainda. Então, assim, tem que se pensar muito bem, porque nós não estamos aqui conversando com qualquer um, nós estamos falando com quem sabe que a estrutura existe lá, vocês têm como aumentar a compra dessa energia, né? Mas só que... Ao fornecimento de energia, a gente tem energia para distribuir. Tem fonte. Só que algumas vezes a gente precisa melhorar a rede. O que é melhorar a rede? Às vezes as pessoas não entendem o que é melhorar a rede. Às vezes eu tenho que aumentar um transformador. Eu tenho um transformador lá pequeno, aí alguém me pediu para ligar uma carga maior, eu tenho que aumentar essa carga, aumentar o transformador. Sim. Quando a gente aumenta um transformador, a gente aumenta o tamanho do transformador também, aumenta o peso do transformador também. E aí, às vezes, a gente, quando coloca uma coisa mais pesada, tem que trocar o poste. E quando a gente vai trabalhar com um transformador maior, a gente tem que trocar o cabo, porque ele tem um cabo mais fino, tem que botar um cabo mais grosso. Sim. Então, isso torna sempre uma obra mais cara, né? Então, realmente, isso é complicado. Então, às vezes a pessoa, mas vai ter que trocar o poste, porque mas está trocando o fio, porque é porque quando a gente não aumenta só o transformador, a gente tem que aumentar toda a estrutura. Perfeito. Essa questão da melhoria de rede, eu acredito que seja realmente uma dúvida, né, que paira sobre todos, de que será que toda obra vai ter melhoria de rede? Nem toda obra vai ter a melhoria de rede. A nossa região, Edu, assim, muita melhoria de rede a gente está tendo que fazer, porque não é a questão é que as obras que estão vindo com uma grande demanda. Estão vindo. São obras, né? Nós temos um loteamento lá em Porto Belo que ele pediu 3 GB. Não. 3 mega. 3 mega. 3 mega, desculpa, 3 mega. Mas então, 3 pequenosinas, né? 3 PCH. São 3 megas, então, assim, para a gente ver a capacidade, o tamanho das obras que estão vindo para cá, dos empreendimentos. Isso acaba criando até um alerta positivo para nós, que estamos aqui, podemos reinvestir aqui, né? Exatamente. Com a garantia de que as coisas vão funcionar. Exatamente. Porque se tem essa demanda já inicial, né, se diz o seguinte:
Muitos questionam o crescimento de alguns países que dizem que cresce, porque eles analisam a quantidade de energia consumida, não é assim? Petróleo, né? Não, Barril é de isso aí, petróleo. é isso aí. Se nós estamos vendo que nessa nossa região... Isso é o meu dia a dia. Pois é. Medir a quantidade de energia. A gente tem os cálculos aí dos últimos anos, no verão, com aqueles dias que a gente tem aqueles problemas mais sérios de verão, que são os picos de consumo, aonde que a gente chegou. Então a gente vem sempre controlando bastante isso assim, e os números são assim... Eles não mentem. Assustadores. Sim. O crescimento que a nossa região vem em consumo de energia elétrica. Isso quer dizer muita coisa. O consumo da energia elétrica, ela diz muito sobre a questão financeira, né? O quanto que nós estamos gastando também tem a ver com o quanto que nós estamos ganhando. Então, o índice per capita ali, o valor de cada um, ele está aumentando porque o nosso poder de compra aqui da região é alto. E não é porque a nossa energia é cara não, tá? Não. A energia de Santa Catarina, a energia da Celesc, ela é a segunda mais barata do Brasil. Ah, é? O nosso quilowatt é o segundo. E são o quê? 30 empresas praticamente que fornecem? São 32, né? Eu acho que é. Mas a nossa é a segunda mais barata do país. Olha só. Então mais o catarinense incentivo. paga a energia praticamente a mais barata do país. Aí. Ó, isso já é mais um incentivo para o investidor saber que aqui a nossa energia não é das mais caras. Ou seja, nós também nos tornamos competitivos industrialmente e no turismo e na construção civil. Ou seja, Itajaí realmente é uma matriz tão, vamos dizer, abençoada, né? Porque essa diversidade que nós temos, desde a turismo, construção, pier, né? Tem até um terminal de cruzeiro em Itajaí. Aeronáutica, e agora que vem crescendo aí também, dando um banho. Gastronomia. Nós temos aqui tantas matrizes, tantos polos que fica, até acho que durante a Covid, ou durante a parada do porto, a infelicidade que nós tivemos do porto ficar parado, não impactou mais a região porque nós temos várias fontes. A gente tem as várias fontes. Tem fábrica de iate, tem estaleiros de navios grandes. Nós realmente somos uma região bem próspera, né? E o consumo de energia elétrica ele vem realmente para confirmar tudo isso. É isso aí. Né? Não é assim? Então, do carro elétrico a gente sabe que já é uma realidade, que daqui para frente é só aumentar, reduzir difícil vai reduzir. Não, eu também acho que a tendência é aumentar e aumentar bastante. Então, um construtor até hoje... porque está se tornando muito barato o carro elétrico, né? Tá cada o carro vez. elétrico hoje está se tornando um atrativo. Estão produzindo aqui... Mas carro elétrico é um assunto interessante, Edu, porque tem gente aqui que acha que as pessoas às vezes não sabem quanto é que custa encher o tanque de um carro elétrico. Né? Tem pessoas que não têm noção. Ela compra o carro elétrico, ela pluga na tomada, tá, mas quanto é que custa um tanque, né? Para andar 300? Então isso é outra coisa. Para você que vai comprar um carro elétrico, faça esse cálculo também. Quanto é que você vai gastar de energia elétrica para deixar o seu carro completamente abastecido e poder andar lá seus 300 quilômetros, seus 250, 300, 400, dependendo do carro. Então, isso também é uma coisa interessante. É interessante porque você me faz lembrar de um dos clientes que ele falou assim, eu estou pensando em comprar um carro elétrico e eu queria saber quanto que eu vou gastar para deixar a estrutura pronta. Porque esse custo eu vou colocar para diluir e ver se vale a pena. E quanto é que eu vou gastar por mês de energia elétrica com o meu carro? Porque ele poderia gastar lá, fazer um exemplo assim, R$1.000 de combustível, né, de gasolina, ele vai gastar lá seus 400, 300, 400 de energia elétrica, 500 às vezes, dependendo do carro. Então, aí não adianta ele se espantar que a conta de energia dobrou. Exatamente. Não tem milagre. Né? Alguém está pagando essa conta. Alguém tem que pagar a conta. Não tem almoço grátis. Não é um milagre da natureza ainda. Nós temos aí hoje a produção, a geração própria de energia que tem ajudado bastante a reduzir essa energia, essa conta de energia, essa fatura, né? Placas solares. Mas como é que o senhor vê isso tudo, Pedrão? Nessa história de cada um produzir sua energia, isso tem seu lado positivo? Ele alivia um pouco da rede? Se a gente for falar em sustentabilidade, eu acho que esse é o caminho. Né? Energia solar, energia eólica, são aquelas energias, né, limpas, sustentáveis, limpas que devem sim proliferar, vamos assim dizer. Mas isso também é um problema para as concessionárias. Eu imagino. Né? Porque quando a gente começa a ter muita microgeração, né, a energia solar ela não deixa de ser uma geração, e quando tu começa a jogar essa energia na rede, tu começa a desregular um pouco a nossa rede também.
né? Ela foi projetada para sair de um ponto e chegar até aqui. Isso, aí chega naqueles dias de sol a pino, muita energia na rede. Os transformadores fazem uma leitura. Aí daqui a pouco chove, né, chega à noite, tira toda essa energia na rede, aí é o transformador que tem que atender. Então a gente começa a ter problemas no sistema, nas questões de fazer as regulagens, nos trafos, em tudo. Isso começa sim a trazer problema para a Celesc, mas a sustentabilidade ainda, eu acho que isso vai chegar num ponto onde isso vai estar bem regulado, vai estar bem acertado, vai chegar uma época que isso vai dar uma estabilizada. Uma equilibrada, né? Uma equilibrada para poder... Mas isso hoje é uma realidade, né? É uma hoje realidade. Tem muita gente aí com esses fazendas eólicas, fazendas de solares aí que vendem energia. Vendem energia, né? Eu já ouvi falar que né? tem bastante venda de energia aí, inclusive para terceiros, né? De não só consumo, né? Uso próprio, mas também venda. Tem uma coisa que a gente tem que ficar sempre muito antenado para o que o governo também vem direcionando, porque a gente vem aí o governo agora pensando em taxar mais isso, né? A famosa taxa do sol, taxar o sol. Então, isso é uma coisa que tem que se preocupar, né? A política da tributação no Brasil, ela é complicada. A política da tributação, e assim, nós brasileiros devíamos já estar, né, habituados com essas novidades. É verdade. Porque eu lembro que eu trabalhei com uma empresa americana e uma das coisas que se falava muito era sobre assim, qual que é a carga tributária e até quando vai ser essa carga tributária, ou seja, existe um peso sobre a nossa economia, que acaba sendo os tributos e tudo mais, e até quando que se pode contar com isso? Porque a conta se faz em cima daquilo, né? Como o senhor falou. Faça a sua conta, né? Veja qual seja o tributo. Mas amanhã, depois de uma reunião, pode mudar. Então, assim, a gente também tem que estar habituado, aliás, a reconhecer que o Brasil tem essas situações. País da incerteza. Da incerteza. A gente não tem certeza nenhuma, infelizmente. Aproveita ali o tempo, a onda, né? Surfa um pouco da onda, mas não sabe se isso quanto tempo vai durar. Isso mesmo. A geração solar, eu sei que tem algumas concessionárias que já estão fazendo, não sei se é a CEMIG, de repente já está tratando algumas coisas como taxando, né? Ou de repente regulando para melhor consumo, melhor produção durante o período da noite ou mais período da noite, justamente para não trazer esse transtorno, visto que a estrutura da Celesc, a estrutura de distribuição, ela foi pensada, né, num caminho, né, na descida da usina. Só entrega, né? Só entrega. E agora simplesmente alguém aparecer com o seu direito de produção e falar o seguinte, eu quero usar a sua rede, também tem uma série de análises. Tem? Os pedidos são... Aqui na nossa região não, porque pelos estudos, né, para as fazendas solares, a região lá para cima, do oeste, elas são regiões que compensam mais. Aqui nem tanto, mas ainda mesmo assim tem bastante gente aí que tem, sim. Será que por conta do nosso clima? O clima, o sol, isso tem um cálculo que eles fazem de incidência de raios solares, né? Então isso, mais ainda assim mesmo, é uma região que vem bastante, está crescendo muito, é um bom negócio hoje. Bom negócio hoje, né? Bom, Pedro, na verdade, assim, eu te agradeço o teu tempo, né, o teu esclarecimento, foi extremamente importante para o nosso canal, para quem está ouvindo, com certeza teve um aproveitamento aí, porque são coisas que a gente não vê no dia a dia, ou quem sabe muitas vezes não quer falar, e aqui é o contrário, nós queremos realmente trazer a luz, não no momento que deu o apagão, falar, traz uma luz aí, Pedrão, traz uma luz aí, Edu, não, é antes de acontecer, vamos tentar prevenir, o canal ele é para isso, para a gente conscientizar a sociedade, a comunidade, a trabalhar em cima da prevenção. Porque simplesmente esperar acontecer... muitos casos, por exemplo, ar-condicionado. Calor, sol a pino aí, o ar-condicionado virou um grande vilão. Porque só vai lá, coloca, instala, e aí, de repente, sobrecarregou a minha entrada de energia. Eu achei que o chuveiro era o grande vilão. Como tem disso hoje, Edu? Meu Deus, é muito... Tem algumas chaves que precisam virar na cabeça, como eu vejo, por exemplo, alguns ainda se preocupar muito com a luz ligada. E de fato a luz está consumindo, tá ligado? Mas assim, já não é mais aquela luz de 100 velas, né, do nosso. Isso aconteceu hoje comigo. Uma secretária de educação de uma cidade nossa aqui da região me ligou, agora antes de eu vir para cá, que ela estava com um problema numa escola, que a Celesc precisava ir lá resolver, que ela já somou a Celesc várias vezes, que o disjuntor da escola estava caindo. Eu tive que explicar para ela, fazer ela entender que o problema desse disjuntor estar caindo
era da grande quantidade de ar-condicionados que ela tinha na escola. Sim. E que ela não preparou aquele padrão de entrada. Isso. Então, isso vem acontecendo muito. Quando a pessoa não vai lá, não troca o disjuntor por conta. E, mais uma vez, quem se prejudica com isso é a Celesc, porque daí o meu transformador, ele não consigo fazer um cálculo correto de qual, né, a utilização dele mesmo. Então, esses são os desafios aí que o crescimento, né, esse grande crescimento da nossa região também traz. São aquelas pessoas que acham que conseguem resolver o problema sozinho. Sim. Essa situação da troca do disjuntor, ó, você que está acompanhando, você pode entender o seguinte: tem um disjuntor lá de 50 amperes trifásico e de repente esse disjuntor começa a cair e alguém vem e te dá uma ideia. Coloca um disjuntor maior. Coloca um de 70 aí. Coloca um de 70, coloca um de 90, coloca o que tem aí de 100. Esse não vai cair nunca, mas ele vai derreter os cabos, ele vai sobrecarregar o transformador, de repente vai trazer um problema ainda maior, tanto para você quanto para todo mundo que está ao teu redor. Então, assim, é um suicídio a pessoa falar que vai trocar o disjuntor por um disjuntor maior. Então, assim, isso que o Pedro está afirmando aqui é aquilo que o dia a dia da gente pega. Às vezes um cabo 6 milímetros lá antigo, está lá com um disjuntor de 50 amperes, ou se não maior. Ou seja, não troque o disjuntor sem uma análise técnica, sem alguém responsável, porque falar até papagaio fala. E sem informar a Celesc. Além do fato de ter o analista, não vai apenas pela questão técnica. O consumidor por si só, ele não pode trocar o disjuntor da casa dele. Ele tem que solicitar para a Celesc. Então ele vai lá, faz uma solicitação, quero trocar um disjuntor de tanto para tanto, e aí uma equipe da Celesc vai lá e troca. Se tiver condições. Se tiver condições, se eu não tiver que fazer uma melhoria para botar um disjuntor maior. Olha só. Então isso implica, até interessante falar aqui assim rapidamente, lá em Bombinhas nós tínhamos uma rua que a luz estava caindo 2, 3 vezes por dia. 2, 3 vezes por dia, nós chegava lá, o elo, a banana, né, que muita gente estava aberto, e nós procurávamos e nada na rede, não achava nada, nós ia lá, batia, funcionava, dava 2, 3 horas, caía, e nós não achávamos defeito. Até que o pessoal tem que ser algum disjuntor. Sim. E o pessoal começou a andar a pé, até que chegou num mercadinho, o cara lá tinha um disjuntor de 50, ele botou um de 125. Olha só. Então estava desarmando a minha rede e o disjuntor dele não estava desarmando. Então o defeito estava indo para a rede. Então, para você ver, às vezes, muita gente está ficando sem energia porque a Celesc não foi informada dessa troca. A pessoa incide em alguma espécie de multa, notificação, advertência, se ela procede? Se ela trouxe prejuízo para alguém, sim. Queimou um eletrodoméstico, então eu vou no causador e aí eu cobro dele, sim. Olha só, se liga aí nessa luz. Se você troca o disjuntor e esse disjuntor ele acaba trazendo problemas para a rede, uma perturbação na linha que nós falamos. Isso aí. E o teu vizinho ao lado, né, que tem ali uma mansão, tem um ar-condicionado de 24, 36 BTU lá e queimou esse equipamento, 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais. De quem que a Celesc vai cobrar disso? De quem causou o problema. Ou seja, se ela tem essa prerrogativa de cobrança, você já fique atento. Porque assim, às vezes você fazer uma melhoria de rede vai custar lá vai ter seu custo, mas talvez seja um custo menor do que se causar um dano no vizinho. E nós estamos falando de um vizinho. E isso daí acontece. Isso daí é comum, infelizmente, acontecer. Construções que colocam um guincho, colocam um maquinário para funcionar. Eu tinha um cliente, tempos atrás, Pedrão, que nos chamou lá que o ar-condicionado dele era um sistema central e ele sempre parava. Ele falou assim, o cara do ar-condicionado veio aqui e falou que o problema não é que ele está dando um código de erro, era um equipamento importado, que tem a ver com a energia, subtensão de energia, ou seja, tensão abaixo da nominal, da tolerância. Nós conectamos ali um analisador de energia, ficamos esperando o que poderia acontecer. Ficou lá, acho que 10, 15 dias. Daqui a pouco retiramos o equipamento e vimos lá algumas quedas de tensão, alguns afundamentos de tensão. E aí comecei a analisar o que poderia estar causando isso. E procurei dentro dessa escola e não encontrava nada que pudesse fazer aquele alinhamento com aquele horário. Aí eu fui para frente da escola e olhei no horário que o pessoal subia no guincho, no elevadorzinho de serviço. Que Abria.
Era aquele horário ali que ligava o ar-condicionado e ele caía. E dentro do nosso laudo aparecia justamente esse horário. Felizmente a obra estava no final. E foram mais algumas semanas e não houve um problema lá no ar-condicionado. Mas nesse caso, o ar-condicionado, um aparelho, ele me falou, ó, foi $60 mil o central. Se chega a dar um problema desse, vai cair lá para a Celesc, indenizar. Ela não vai arcar com isso sozinha, ela vai procurar quem causou. Com certeza. Ela talvez faça o mesmo procedimento que eu fiz, que foi praticamente uma inspeção visual. Eu vou olhar o que pode estar acontecendo aqui. Pô, esse horário do laudo aqui é justamente 7h30 da manhã, o horário que o pessoal está. E faz. E aí sim, ó, tá aqui o laudo, porque daí dá para comprovar tudo isso. Né? Tem um laudo, tem um registro, calibrado, equipamento calibrado. E aí vai lá com a conta para o dono da construtora. Então, assim, olha a importância de a gente parar de olhar para a elétrica como simplesmente um monstro que ninguém precisa mexer, olhar e simplesmente usa, aumenta. E, de repente, tudo isso aí vai causar um problema, vai causar um dano maior. Isso aí. Não é? Da estação de veiculares, da mesma forma. Tem muito condomínio. Não, pega do apartamento. Não pode mais pegar do apartamento. Se houver uma viabilidade de tubulação seca, se houver um cálculo de queda de tensão desses 100 metros que sobe com cabo e desce aí, porque é subida e descida, tudo mais, realmente é uma questão de colocar no projeto. Mas ainda assim, a Celesc precisa estar informada. É verdade. Porque o projeto que eles aprovaram lá atrás, na concepção, foi o quê? Um chuveiro elétrico ligado 15 minutos. Não foi uma estação ligada 8 horas, 12 horas, 16 horas. Então, fique atento também nisso aí. Não é? Isso aí. Muito bom, boa dica para. É verdade. Não é, Pedrão? Pedrão, só te agradecer, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a sua vida não é muito fácil, muito correria, muita correria, muita correria, mas é uma correria boa, viu, Ido? Quando a gente consegue com essa correria trazer resultados, mostrar um bom trabalho, poder ajudar também, né? Ajudar, eu digo, no crescimento, fazer a nossa parte nesse processo é muito recompensador também, bem bacana. Sim. A gente não vive só em função do dinheiro, nós vivemos muito em função das conquistas. E o que nós podemos falar é justamente isso. Quando se fala no teu nome, se fala na sua pessoa, com certeza é sempre boas coisas que nos trazem. Não, pode ir, que vai ser uma pessoa que vai ouvir, que vai tentar, como foi o fato do convite. E eu tenho certeza que vai repercutir, vai chegar onde precisa chegar. E quem ouvir vai ter a opção agora, né? Agora eu sei fazer o certo. Vai de fazer errado. Não vai mais poder agir dizendo, não sabia. Exatamente isso. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, amigo. Agradeço mesmo de coração aí essa oportunidade de a gente estar batendo um papo, de estar aqui. É o segundo que eu vejo que esse é o segundo programa. Que legal, sucesso para vocês aqui. E estou sempre à disposição. Sempre que tu precisares trazer, falar um pouco sobre Celesc, se algum dia quiseres falar um pouco sobre vereança, estamos aí para a gente conversar. Vamos sim, com certeza vai ter muito assunto. Meu propósito é o mesmo que o seu, é ajudar essa comunidade aí a crescer e se desenvolver da forma certa. É isso aí. Obrigado você aí que nos acompanhou. Mais um episódio do nosso canal Edu, Dá uma Luz. Fica até a próxima.